Olá, estudante do oitavo ano, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a semana 4 do seu PET 3. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia e nós vamos trabalhar hoje o continente africano. Falar desse continente magnífico, maravilhoso, esse continente diverso, conhecer um pouco desse continente, né? A gente sabe nos noticiários, vimos falar muita coisa desse continente, muitas vezes de uma forma muito desagradável, né? Muito triste em relação às problemáticas africanas. Mas hoje nós vamos falar da parte diversa, né? Essa parte de riquezas naturais que esse continente tem muito a nos oferecer, né? E claro, a África com o Brasil tem muitas coisas muito semelhantes, né? Sobre essa questão da construção, principalmente do nosso território. A África e Brasil têm essa coisa magnífica, né? Essa construção de ambos os lados, né? De ambos os espaços. Vamos lá. Então, para a aula de hoje, o que nós iremos trabalhar? O que nós iremos falar em relação ao conteúdo de hoje, né? O que eu vou trazer para vocês aqui? Então, vamos lá. Conhecer aspectos relacionados à dimensão, localização, regionalização, a divisão político-territorial, né? E elementos físico-naturais que caracterizam o espaço geográfico do continente africano. Então, nós vamos trazer essa diversidade de situações em relação a esse espaço geográfico da África, né? E principalmente falar sobre essa regionalização e os aspectos físicos naturais aí importantíssimos na construção do espaço geográfico do continente africano. Bom, primeiro, para a gente começar a falar um pouco dessa extensão territorial, né, do continente africano, ele é o terceiro, tá? Em extensão territorial, com 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 20,3% da área total da Terra, né? Perde aí, no caso, para o continente asiático, que é o primeiro, depois vem o continente americano, o continente africano ocupa aí a terceira posição, tá? E apesar de concentrar incontáveis riquezas naturais, tá? O continente africano é um dos mais pobres do mundo. Infelizmente, a gente sabe dessa desigualdade socioeconômica que o continente africano vive, guerras civis, né, perseguições religiosas, políticas, entre inúmeras situações. Infelizmente, o continente africano se destaca pela essa questão da pobreza, ok? Vamos lá. Para começar, nós vamos falar sobre a localização geográfica do continente africano, ou seja, a posição em que ele está em relação ao meridiano, tá? O principal meridiano e a linha do Equador. Então, vamos lá para a gente compreender um pouco aqui essa localização geográfica? Vamos lá? Então, aqui eu tenho o meridiano, aqui eu tenho a linha do Equador, né? São as linhas de referências, vocês já aprenderam isso lá no sexto ano, depois reforça isso um pouco no sétimo ano, né? E assim, é importante entender um pouco dessas linhas, da importância das coordenadas geográficas por causa disso, para a gente entender essa localização de determinada região que a gente queira estudar. No caso aqui, vamos entender um pouco dessa localização geográfica do continente africano, né? Então, reparem que ele é o único continente localizado nos 4 hemisférios. Olha que coisa incrível, né? Porque a gente falou um pouco da América, que ela é o único continente localizado apenas no hemisfério oeste, no caso, né? Pela relação do meridiano. Já a África, ela está localizada nos 4 hemisférios. Então, nós temos o hemisfério leste, ok? Nós temos o hemisfério oeste, nós temos o hemisfério sul e nós temos o hemisfério norte. Então, reparem que a localização geográfica da África está localizada nos 4 hemisférios. Além, claro, de banhada aí pelos 2 maiores oceanos, né? No caso, o Atlântico e o Índico, ok? São os 2 oceanos que banham esse continente, tá? E aí, essa localização bem central, né? Um continente bem localizado, bem central na Terra aí, ok? Então, a gente começa aqui, né? O pontapé inicial em relação à localização geográfica desse continente. Perfeito? Vamos lá. Pela sua dimensão territorial, né, a África também é um continente, né, o terceiro maior em extensão territorial, e pelas suas diferenças de população, né, em relação à questão de população e questão da natureza, né, da vegetação, o continente foi regionalizado de 2 formas, ou seja, duas regionalizações, quero dizer, né? Ou seja, 2 tipos de... Nós temos aí a regionalização do continente, ok? Em 2 formas que nós vamos apresentar aqui no mapa depois. Primeiro, olha só, quando a gente fala da divisão, essa regionalização,
vocês aprenderam a regionalização do Brasil, né? Vocês conhecem aquela regionalização de IBGE, né? 5 grandes regiões do Brasil, aquela mais utilizada, a oficial, que vocês conhecem, né? Sudeste, Sul, Centro-Oeste, né? Nordeste, que vocês já conhecem já, perfeito? Agora nós temos aqui a regionalização também da África, porque ela tem essas diferenças, né, da parte norte em relação à parte sul do continente africano. Então nós temos a primeira aí, que é a parte norte, a primeira divisão, né, essas duas grandes regionalizações dela, porque a África também vai se regionalizar em outras formas menores. Porém, se destacam essas duas maiores regionalizações. No caso, a África do Norte, tá? Por que ela recebe esse nome? Né? Ela também tem porque ela tem a denominação do lado da África Islâmica, né? Do tipo de religião mediterrânea ou África setentrional, e também chamado de África Negra, quer dizer, perdão, África Branca, né? Ou seja, é a África do tipo de população que vivencia, que mora nessa região. Tá? Em relação à África Islâmica, né? O tipo de religião, população que habita aquele lugar. E você tem a África subsaariana, né? Que seria a maior parte do continente africano, que seria chamada África Negra, ok? Que a maior parcela da população negra vive nessa região. Então repara aqui no mapa, olha só. Então aqui, ó, ao norte, então você tem aqui, ó, ao norte você tem a África Norte, né, em relação aí principalmente ao deserto, e a África subsaariana, perfeito? Então são duas grandíssimas regionalizações, justamente pela essa diversidade que tem no continente, tá? E aqui, nessa região conhecida aqui, nós temos o chamado deserto do Saara, né, famosíssimo, que aí vai ficar mais para frente para a gente conhecer um pouco desse deserto, né, que tem uma importância muito grande para a região, principalmente levando o lado natural, né, do continente africano aí, perfeito? Então vamos lá, continuando. Olha só, a atual divisão política da África se configurou nas décadas de 1960 e 70, formando 54 países independentes. Por que esse processo recente? Porque a África passou por um processo longo de colonização. Colonização inglesa, colonização francesa, portuguesa, holandesa, né? Então você teve nesse continente inúmeras colonizações. E aos poucos esses países foram conquistando as suas independências. Ou seja, tornou-se um país independente. Por isso que é mais recente o processo, diferentemente do Brasil, né? Ou seja, o processo de independência do Brasil foi muito mais lá a partir da região dos séculos passados, né? Na África não, já foi uma coisa mais recente. Por isso que a partir dessas décadas, o país conseguiu essa configuração atual dos países que formam o continente, porém um tipo de independência mais atrasada em relação aos outros países que tornaram-se independentes muito mais com séculos passados, né? Hoje também, aí, ó, trazendo para vocês essa questão do clima e vegetação, né? Ou seja, essa coisa contraste, né? Enquanto você tem na figura 1 o famoso deserto do Saara, você já tem na figura 2 a floresta do Congo. O que seria essa floresta do Congo? Ela é muito semelhante à floresta amazônica. Por isso que eu falo que Brasil e África tem muita coisa parecida, né, entre as duas desse continente com o nosso país. Justamente porque a floresta do Congo ela é muitíssimo semelhante à floresta amazônica, as suas características de clima, de quantidade de chuva, de solo, vegetação, muito semelhante. E aqui nós temos o contraste, né? O deserto do Saara, onde que você tem ali quantidade mínima de vegetação, né? Presença maiores aí de areia, clima bastante quente, né? Durante o dia, ou seja, totalmente o oposto. Olha para você ver como é que é essa diversidade africana. Então já trago aqui para vocês duas imagens justamente para poder a gente entender essa diferença entre esses dois tipos de regiões naturais do continente. Olha só. África, climas. Então aqui a gente já tem a questão climática, essa distribuição climática. Reparem no mapa, reparem, alguns climas são parecidos com o do Brasil, né? A gente já tem ali, ó, climas muito semelhantes ao nosso. Justamente pela posição geográfica do continente africano e você compara em posição geográfica em relação ao Brasil,
os tipos de climas são bem semelhantes. Reparem para você ver. Então você vai ter o clima equatorial, mediterrâneo, semiárido, o desértico, né? Claro que a gente tem. Reparem que o clima semiárido seria comparável ao do Nordeste, né? O clima do interior do Nordeste, aquele clima onde você tem temperaturas elevadas, a presença de cactos, né? O tipo de vegetação onde se adapta bem a esse clima mais semiárido, poucas chuvas, né? Você tem o clima tropical, que é a maior parte do interior, né, do continente. Você tem, que é o clima nosso, maior parte do clima que a gente tem no Brasil também, né? Você tem temperaturas secas durante o inverno, chuva, maior quantidade na época do verão. Olha o clima equatorial, né? Onde está a presença da floresta do Congo, ali nessa região aqui da floresta do Congo. Olha só, ela está localizada justamente nessa posição aqui, por causa do clima equatorial. E qual era a característica desse clima equatorial? Muitas chuvas, né? Quantidade de chuvas elevadas, temperaturas elevadas também, mas você tem uma quantidade de chuva muito grande. Então, por isso que há uma semelhança grande com a floresta amazônica. Você tem o clima também de frio de montanha. O que significa esse clima, professor? É aquelas onde você tem as regiões de cadeias de montanha mais elevadas, onde você tem ali um clima muito mais frio, né? São as elevadas altitudes em relação à outra parte do relevo, por isso que é chamada aí de frio de montanha. Então, vocês vendo o mapa, vocês podem comparar com o clima do Brasil. Muita semelhança, não é mesmo? Olha também a parte da vegetação, né? Os tipos de vegetação presente nessa região do continente africano. Então, você vai ter a floresta tropical úmida, a floresta equatorial, os estepes, o deserto, a vegetação mediterrânea. Se você olha os tipos de vegetação, você vai te comparar com a do Brasil, muito parecidos, tá? Que é igual, eu vou trazer para vocês essa imagem da savana africana, famosíssima, né? Que ocupa boa parte do continente. A savana africana é como se fosse comparada ao cerrado brasileiro, pelo tipo de vegetação, pelos tipos de árvores, pelos tipos de grama que cobre essa parte. Então, é muitíssimo semelhante, né? Então, eles comparam que o cerrado brasileiro é a famosa savana africana. Então, aqui você tem aí, ó, animais de grande porte, né, que ocupam zebras, leões, elefantes, né? Ou seja, você tem animais que se adaptaram muito bem a este tipo de clima, né? A este tipo de vegetação. Muito, muito interessante aí, ok? Então, você vê nessa imagem aí essa importância dessa vegetação, essa preservação dela, e ao mesmo tempo compara-se aqui ao nosso cerrado brasileiro. Então, voltando lá no mapa anterior, né? Então, você tem essa distribuição geográfica da vegetação, tá? Destacamos, claro, igual eu falei com vocês, o deserto, né? O deserto do Saara, o famoso deserto do Saara. E tem uma importância muito grande para a região, tem um processo histórico de formação, uma região importante ali, tá? Por isso que lá, quando a gente fala da regionalização do continente africano, essa regionalização tem sempre grande referência o deserto do Saara, para poder regionalizar essa África. Justamente você vai ter um ponto que vai ficar naquele meio entre a África do Norte e a África subsaariana, né? Então, o deserto do Saara aí tem uma importância muito grande. Temos também os estepes, né? Também, que seria essa vegetação aí chamada de vegetação do cerrado, vegetação das savanas africanas, né? E as florestas equatorial úmida aí, tropical e equatorial, que vão ser o destaque das regiões onde você vai ter uma concentração maior de chuva, né? Ou seja, grande concentração de umidade, ok? E, claro, temperaturas sempre mais elevadas. Tá joia? Bom, a gente já vai trazendo algumas informações em relação a essa África, né? A gente conheceu um pouco dela. E aqui vou trazer algumas considerações, né, em relação a esse continente, né? Trazer aí o que a gente vai finalizar, fechar o que a gente trouxe do continente africano, né? E aí fazer essas nossas considerações finais para poder você depois terminar a aula e você fazer as atividades, os exercícios do seu PET 3 aí, tá? Então, para começar lá, o continente africano é reconhecido por sua vasta área territorial, além de uma posição geográfica que torna o continente o único a localizar-se em todos os hemisférios terrestres. Então,
vamos dizer assim, que isso é uma vantagem, posso dizer, do continente africano em relação aos outros, não é mesmo? Ou seja, então, esse continente se destaca pela sua localização aí privilegiada, né, nos 4 hemisférios, como eu trouxe lá no mapa, lá no inicinho, ou seja, no hemisfério norte, sul, leste e oeste. Mas com qual referência, professor? Sempre o meridiano e a linha do Equador. São as grandes referências, são as principais linhas de referência para poder a gente trabalhar a localização geográfica. Nunca se esqueçam disso, tá? Quando a gente vai trabalhar hemisférios, nunca esqueçam dessas 2 principais linhas que dividem a Terra justamente como referência de localização geográfica. Olha só, a localização de grande parte da África na zona intertropical explica o predomínio de climas quentes, no caso tropicais, no continente. Mas, professor, o que seria uma zona intertropical? Quando a gente trabalha, né, a gente trabalha essa parte de climas da Terra, essas diferenças climáticas, ou seja, quando a gente fala de climas, zonas intertropicais, são aquelas regiões localizadas entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio ou o Trópico de Câncer, depende da posição geográfica de um determinado continente ou região ou país. Perfeito? Então, quando eu falo de clima, zona intertropical, né, o próprio nome já fala, né, ou seja, uma região de clima tropical, clima mais quente, né, temperaturas mais elevadas ao longo do ano. Perfeito? Pega nós aqui o Brasil, por exemplo, a gente tem regiões do Brasil onde você tem temperaturas elevadas ao longo do ano inteiro, principalmente o norte e o nordeste. Por quê? São regiões que estão próximas da linha do Equador. E quando a gente se afasta dessa linha do Equador e afasta ainda mais da região da linha do Trópico de Capricórnio, por exemplo, a tendência é de quê? Temperaturas muito mais baixas, não é isso? Então, por isso que é essa chamada zona intertropical. Por isso que o clima predominante é o tropical nessa região, onde o clima é sempre quente e sempre mais úmido. Perfeito? E claro, para a gente finalizar aqui, né, percebe-se, portanto, que é incorreto, ok? Bom frisar isso, ó, associar a pobreza e o desenvolvimento da África ao clima desértico e a escassez de chuvas, já que grande parte do território não apresenta predomínio de climas secos. Frisado isso, ou seja, nunca faz esse comparativo, tá? Não é porque existe o deserto do Saara que a África é pobre, tem a pobreza. Não, isso é questões históricas em relação à colonização africana, ok? Ou seja, são os resquícios dessa colonização que trouxeram esse baixo desenvolvimento para a África. Principalmente hoje a África convive com inúmeras guerras civis, desigualdade social muito grande, entre inúmeros fatores, mas nunca coloque isso como algo semelhante. Fala assim, acontece a pobreza por causa do deserto. Não, perfeito? Então, deixar isso muito bem frisado para vocês compreenderem e entenderem, tá? Porque muitas vezes as pessoas fazem esse comparativo, né? Falam assim, a África é pobre por causa do deserto do Saara, porque lá é seco, sempre seco, chove pouco. Não, não tem essa relação. É o processo histórico de formação do continente, ok? Então, bons estudos para você, caro aluno, que você faça as suas atividades, perfeito? E aguardo você para a próxima aula.